Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos fazendo um vídeo da nossa série chamado Fundamentos, baseados nas principais doutrinas da fé cristã. Então nós estamos falando sobre os fundamentos da fé cristã e o tema hoje é a Palavra de Deus. Qual é a importância da Palavra de Deus para nós? Como é que é composta a Bíblia Sagrada? Qual é a sua mensagem central? A natureza da Bíblia? E assim por diante, nós vamos estar destacando a importância da Palavra de Deus para cada um de nós. Nós estamos baseados no segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17 diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que faz então com que a Bíblia seja um livro tão fenomenal, tão espetacular? Se você já nasceu de novo, precisa agora de alimento sólido, alimento genuíno, para que você possa crescer espiritualmente através da palavra de Deus e do seu tempo ali devocional, de oração, jejum e adoração diante de Deus. Aliás, uma das características de quem já nasceu de novo é desejar ardentemente alimentar-se da palavra de Deus, conforme nos ensina 1 Pedro 2,2. A Bíblia nos fornece esse alimento genuíno, esse alimento verdadeiro que é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de religião como os demais livros religiosos aí pelo mundo. Pelo contrário, como veremos, a Bíblia é a palavra de Deus, viva. E seguindo, eu e você, os seus ensinamentos, debaixo da liderança do senhorio de Jesus Cristo e da guiança do Espírito Santo, estaremos nos moldando ao estilo de vida de Jesus e ao estilo de vida que Deus requer de cada um de nós. Qual é a composição da Bíblia e a sua mensagem central? O termo Bíblia é de origem grega e significa livros. Biblos, livro dos livros, ou o livro, ou livros. De fato, a Bíblia é formada por 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, e esses livros foram escritos num período de aproximadamente 1.500 anos, por vários autores, aproximadamente 40 autores diferentes que viveram em diferentes épocas, em 1.500 anos aproximadamente de duração esse tempo, do início da Bíblia, com a Torá, com os 5 primeiros livros, com Moisés, até o final da Bíblia, o último registro da Bíblia, o livro de Apocalipse, por João, na ilha de Patmos, em aproximadamente 95 depois de Cristo. Então todos esses livros foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles não registraram as opiniões, mas a vontade de Deus para cada um de nós. Assim sendo, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E existem outros nomes também utilizados na própria Bíblia quando se referem à Bíblia Sagrada. São eles: Escrituras, por exemplo, Palavra de Deus é outro nome utilizado, Espada do Espírito, conforme Efésios 6,17, e demais nomes, Meus Testemunhos, Minha Lei, e assim vai. Tem vários nomes, outros nomes utilizados, fazendo uma referência à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus. Para se ter uma ideia de como a Bíblia está formada e qual a sua mensagem central, precisa, obviamente, ler ela, conhecê-la de maneira profunda e, quem sabe, fazer até um curso sobre o panorama do Antigo Testamento e do Novo Testamento, onde você estuda cada livro, a riqueza, a profundidade de cada um desses livros e te aprofunde cada vez mais em conhecer de maneira mais profunda a Palavra de Deus, além da leitura diária de consagração ao Senhor, onde você vai buscar ouvir a voz de Deus no seu dia a dia. Qual é a natureza da Bíblia? Existem vários fatores que são importantes em relação à natureza da Bíblia. Primeiro, as suas peculiaridades. Ou seja, a Bíblia é singular, ela não é um livro comum, não é mais um dos livros que a humanidade produziu. Não, a Bíblia é singular, ela tem as suas peculiaridades. Na sua unidade, por exemplo, ela foi escrita num período de mais ou menos, como nós já falamos, 1.500 anos, por 40 autores diferentes que viveram em épocas diferentes, e eles escreveram sobre os diversos assuntos e até alguns assuntos muito controvertidos, e escreveram em épocas de paz, em épocas de guerra, em épocas de bonança, em épocas de dificuldades,
Alguns homens eram mais cultos, outros eram homens mais simples, entretanto, do começo ao fim da Bíblia, há uma unidade perfeita. A Bíblia nunca se contradiz. Até aquelas aparentes contradições, na verdade, se você for estudar profundamente o contexto histórico, gramatical, e se aprofundar na palavra de Deus, você vai ver que não são contradições, ela não se contradiz, pelo contrário, ela se complementa e possui uma unidade perfeita. Segunda característica com relação a essa peculiaridade que a Bíblia é singular, é na sua continuidade, ou seja, ela trata das coisas desde a origem do mundo, do universo, da criação de Deus. As narrativas bíblicas também tratam do passado, do presente e do futuro. Até eventos que ainda não aconteceram, que são descritos no livro de Daniel, por exemplo, nos livros dos profetas da Bíblia e também livros como Apocalipse, de fatos que ainda vão acontecer na história humana. Quanto à sua circulação, em 200 anos, por exemplo, nos últimos 200 anos, mais de 2 bilhões de exemplares foram publicados e vendidos ao redor de todo o mundo, tornando a Bíblia o livro mais vendido, mais produzido, mais traduzido da história da humanidade. Quanto à sua tradução, atualmente, a Bíblia está traduzida em mais ou menos 1.500 idiomas, línguas, dialetos diferentes, o que faz dela também que a Bíblia é singular. Na sua sobrevivência, também é algo sobrenatural, é algo poderoso. Nada nem ninguém tem conseguido destruir a Bíblia. Por mais que ao longo da história humana, vários tentaram, vários perseguiram, vários de alguma maneira tentaram de alguma maneira destruir o conceito da Bíblia, ela é um livro que tem sido criticado, rasgado, queimado, proibido, tem sido escavada pela arqueologia e a própria arqueologia tem confirmado e não tem negado a questão da Bíblia Sagrada. Ela é indestrutível. Ela é a indestrutível palavra de Deus e existem milhares de manuscritos que revelam que a Bíblia é a palavra de Deus. 1 Pedro 1, 24 e 25 fala sobre isso, sobre essa palavra de Deus que é indestrutível, é poderosa e sobreviveu ao longo da história humana. O que mais nós podemos aprender acerca da Bíblia Sagrada? Preste atenção. Também ela é singular, ou seja, ela é especial quanto à sua exatidão. Existe uma quantidade enorme de manuscritos, como eu já falei, que provam a sua exatidão, a sua veracidade, a sua legitimidade, e podemos ter absoluta certeza quanto ao conteúdo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, conforme afirma o Evangelho de João 10:35, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa, é tremenda. João 10:35 fala um pouquinho sobre isso. Vamos ler o que diz João 10:35. Vou procurar aqui. João 10:35. Olha só o que diz a palavra de Deus. Na parte B, ele diz assim: se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, ou seja, na sua exatidão, a Bíblia é infalível, é inerrante e ela é suficiente. Quanto aos seus ensinos, o que faz da Bíblia um livro tão singular, tão especial? O Novo Testamento completa o Velho Testamento. E o Velho Testamento nos faz entender coisas do Novo Testamento. Elas se complementam. É a antiga aliança e a nova aliança firmada agora pelo sangue de Jesus. Os seus ensinos são precisos, são exatos, e tudo aquilo que o Velho Testamento disse sobre Jesus, por exemplo, cumpriu-se no Novo Testamento, na nova aliança, na nova dispensação, conforme foi colocado através dos profetas, através das diversas citações proféticas do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, que se encontra no Antigo Testamento, se concretizou, se cumpriu no Novo Testamento, nova dispensação. Nos seus relatos históricos também nós podemos ver que a Bíblia é um livro singular, é um livro especial. A arqueologia e a história comprovam a autenticidade, a legitimidade da palavra de Deus. Quanto às suas citações, o que faz da Bíblia um livro tão especial? É o livro mais comentado, mais citado no mundo, mais pregado em toda a história humana. E na sua atualidade, também, por mais que seja um livro antigo,
atualmente, e ele continua sendo relevante para os dias de hoje, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, conforme diz Hebreus 4. Palavra de Deus, né? A Bíblia diz, Mateus 24, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ela nunca fica superada. Ela continua atual, relevante, mesmo nos dias de hoje, mesmo sendo um livro antigo, né? Escrito há mais de 1900 anos para trás, quando se encerrou ali no ano 95 depois de Cristo, o livro de Apocalipse. Ela é mais atual do que o jornal que você está lendo hoje, do que a notícia que você está assistindo na televisão. Ela trata dos assuntos básicos da vida do homem, mesmo agora no século 21, nós podemos ver essa atualidade da palavra de Deus e tendo a Bíblia como um livro especial. Segundo lugar, além de ela ser um livro singular, especial, Deus também revelou toda a sua vontade, né? A revelação de Deus está através das Sagradas Escrituras. Revelação quer dizer Deus mostrando, se revelando, tirando o véu dos homens. Lá no Salmo 19, de 1 a 6, fala que os céus declaram a glória de Deus e a própria natureza revela o Deus Criador. Você também vê isso em Romanos 1, de 18 a 20, que os atributos invisíveis de Deus, bem como seu eterno poder, se tornam manifestos através da criação de Deus. Então, através dela, através das Escrituras, Deus revelou sua vontade aos homens. E revelação quer dizer Deus mostrando-se ao homem. Deus também, além da criação, se revela a nossa consciência. A nossa consciência revela a Deus, conforme Romanos 2,15, que a palavra de Deus diz que Deus escreveu a sua lei nos nossos corações. Que coração é esse? A nossa consciência. Todo ser humano possui uma consciência humana que nos faz ser conscientes de Deus, né? Já dizia um teólogo, um pensador, que a nossa consciência é como se fosse o nosso cordão umbilical que nos liga a Deus, provando que por nós termos consciência é porque nós temos um Deus consciente, um Criador consciente, que nos liga como uma espécie de cordão umbilical a um ser superior, a um ser transcendente, a um ser que está para além de nós. Um Deus consciente, um Deus moral, um Deus juiz que nos deu a consciência humana para nos fazer distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Então, nós somos indesculpáveis, todos nós diante de Deus, porque nós temos a lei de Deus impressa nos nossos corações, tatuados no nosso interior, na nossa alma, na nossa mente também nós temos essa consciência humana. Entretanto, também, além de falarmos mais sobre a revelação plena de Deus, é óbvio, está aqui, na sua palavra, e também na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus encarnado, Deus revelado aos homens, conforme Hebreus 1, de 1 a 4. Uma observação importante, não precisamos de outras fontes de conhecimento sobre Deus, como, por exemplo, consultar os mortos. Deus condena isso, lá em Isaías 8, 19 a 20, em Deuteronômio 18. Não precisamos consultar horóscopo para saber do nosso futuro, nem cartomante. Todas essas coisas são contrárias à palavra de Deus, proibidas por Deus, abomináveis diante de Deus. Então nós não podemos consultar outras fontes de conhecimento, principalmente essas fontes proibidas por Deus, como consultar os mortos, horóscopo, cartomantes, magias e coisas semelhantes a essa. Leia Deuteronômio 18, versículo 9, você vai saber isso que nós estamos falando. Terceiro lugar, a Bíblia toda é inspirada por Deus, ou seja, inspiração significa que Deus orientou os homens e fez com que a revelação chegasse até nós sem erros. Isso se encontra, como eu li, em 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1, de 20 a 21. Toda palavra de Deus é inspirada por Deus. Ela é infalível, ela é inerrante e ela é suficiente. Quais são outras características da Bíblia? A Bíblia também é completa, como diz Apocalipse 22, 18 a 19. Ela é verdadeira, conforme diz João 17, 17. Ela é viva e eficaz, conforme eu já falei lá em Hebreus 4, 12. O que mais nós podemos entender como características da Bíblia Sagrada e aprendermos mais com esse Deus? Quais são os assuntos tratados pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus? Quais são os assuntos tratados na Bíblia? A Bíblia trata de uma grande variedade de assuntos. Entretanto, há duas coisas básicas
que Deus quer nos comunicar através da palavra de Deus. Em primeiro lugar, que o homem pode ter um novo relacionamento com ele. O homem que estava ali já de Deus, longe de Deus. Jesus veio para derrubar a parede de separação criada pelo homem entre Deus e os homens por causa do pecado. Está lá em Efésios 2, 13 a 14. Então, o homem estava banido da presença de Deus, separado de Deus, mas através da palavra de Deus, da unção do Espírito Santo, de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, todo homem pode ter um novo relacionamento com Deus. Segundo lugar, como é que nós devemos viver em face desse novo relacionamento com Deus? É o segundo princípio que nós aprendemos, ou segunda ideia principal encontrada na palavra de Deus. Quando uma pessoa é reconciliada com Deus por meio de Jesus, através do novo nascimento, ela passa a ter essa nova vida, esse estilo de vida de Jesus. E nessa nova vida se exige um novo comportamento de acordo com o padrão de Deus. Já não é o que eu acho, o que eu penso, o que a sociedade diz, o que todo mundo acha como comum, não. É o novo padrão de Deus, é o estilo de vida de Jesus. E aí nós aprendemos sobre educação de filhos, céu e inferno, casamento, relacionamento, empregado patrão, como lidar com o dinheiro, como lidarmos com os nossos irmãos, o que é igreja, como lidar com a amargura, com o perdão, como nos comunicarmos com outros e nos comunicarmos com Deus. Então, querido, primeiramente Cristo deve ser o centro da sua vida. Uma vez que Jesus é o centro, Deus tem orientação segura e firme em sua palavra para todas as áreas da nossa vida. Então, lembre-se disso. Jesus deve ser o centro da nossa vida. E aí no vídeo seguinte nós continuaremos a abordar sobre essas questões, ok? Deus te abençoe, faça seus comentários, nós vamos fazer um segundo vídeo ainda falando mais sobre a palavra de Deus. Continue conosco, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você em nome de Jesus. Amém e amém.